Serginho, tua avaliação desse empate do Joinville fora de casa, a estreia como visitante, né? Talvez a viagem mais longa que o Joinville vai ter nessa Série D do Campeonato Brasileiro na primeira fase do campeonato. Joinville, primeiro tempo, com chances até de abrir o placar, segundo tempo, o Guarani conseguiu equilibrar um pouquinho mais. O empate que você sai daqui comemorando para essa sequência que o Joinville tem pela frente? Boa tarde. Ao mesmo tempo que sai comemorando, estamos levando um ponto daqui, mas a gente sabe da força do Joinville, né? Então fica aquele gostinho, né? Amargo, mas acredito que a gente fez uma partida equilibrada, respeitando. Primeiramente, é um prazer reencontrar de novo o Gelson Conte, né, cara? Um treinador aí que já é bem vivido da bola, então feliz por ter jogado, né, contra a equipe deles. O Gelson arrumou um pouquinho depois, né, na segunda etapa. A nossa primeira etapa foi muito boa, né, primeiro tempo, né. Poderíamos ter concluído a gol, não conseguimos. No segundo tempo eles soltaram um pouquinho mais a equipe, a gente teve dificuldade para manter a posse de bola, né, e ao mesmo tempo chegar no gol do adversário. Foi altos e baixos, mas saímos também com um ponto daqui, porque essa equipe, ao mesmo tempo, na Copa do Brasil, ela tirou Caxias e perdeu de 1-0 para Ponte Preta, né? Então a gente sabia da força do jogo deles dentro de casa. Então levamos o ponto daqui, agora é concentrar e descansar para pegar mais uma viagem, né, para Cianorte. Por que tu acredita que mudou desse primeiro para o segundo tempo? O Joinville fez um bom primeiro tempo, teve as principais chances. O Guarani fez uma troca no intervalo, tirou o Silas e colocou o Adailson, né, um jogador mais de ponta, de beirada. O que tu acredita que foi esse desencaixe que no segundo tempo o Joinville não conseguiu ter esse controle que teve no primeiro? Nós demoramos para montar um pouquinho nossa parte ofensiva, né? No primeiro tempo a gente se organizou bem mais rápido, né, de forma positiva, e na segunda etapa já a gente demorou um pouquinho, né, entrou um pouquinho com o pé no freio. Então a gente lamenta esse segundo tempo, mas como eu falei, né, ainda conseguimos chegar uma vez ou outra, né, e conseguimos daí no final ainda controlar a partida, que também foi interessante esse um ponto para o Joinville. A que você acredita o Joinville não ter chegado à vitória? Eu acredito que o primeiro tempo a gente poderia já, né, ter fechado com gol, né? Então a gente vê essa Série D muito pesada, vai fora de casa, perde 1-0, vem em casa, ganha 1-0, tá assim a nossa chave, né? Uma chave muito difícil. O próprio Cianorte venceu em casa, depois foi fora e perdeu para o Santa Catarina 1-0, então a gente tem que manter o equilíbrio, porque é uma competição muito pesada. Apesar de ter 6 equipes e 4 equipes classificar, mas são 3 estados aí muito fortes, então a gente precisa no primeiro tempo ter as oportunidades e já concluir a gol. E são todos clubes que têm história e tradição no futebol, né, Serginho? Com certeza, né? Eu mesmo eu já passei aqui, sou um ex-atleta, joguei no Novo Hamburgo, no Cerâmica, então eu conheço bem os gaúchos aqui, então o respeito por eles é da mesma forma como o estado do Paraná e de Santa Catarina também. Serginho, eu queria te ouvir sobre as opções para início da partida. Você não teve o Felipe Pará, barrado pelo departamento médico, veio com o Gabriel Terra, que foi uma opção já também na partida contra o São Luís em casa na estreia. Hoje, com o Ian Barreto à disposição, também tu veio com o Ian Barreto, nessas duas opções já para iniciar a partida aqui contra o Guarani. Como eu falei, o Joinville sempre propõe jogo, né? A gente sabe do nosso torcedor, a força, né? Principalmente que é jogar em casa, né? Mas jogo fora, eu acredito que também precisa jogar, não adianta só se defender, porque daqui a pouco a gente toma um gol e fica lamentando. Então o meu jogo é sempre procurar o gol do adversário, controlar o jogo, né? Ter uma posse de bola boa para que a gente possa ter os resultados positivos. Acho que estamos no caminho certo, é o início ainda da competição, mas a gente vai arrumar cada vez mais, não só a equipe G1, né, mas também o G2 e o grupo todo, né? O elenco hoje nos ajuda muito, né, fazer as escolhas para botar a melhor equipe dentro de campo. E ainda sobre essas opções, no segundo tempo tu colocou o Filipinho e deixando o Garrincha, né, jogando um pouquinho mais pelo meio, em seguida depois até ele acabou saindo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas trocas na segunda etapa, se era tentando retomar esse controle do jogo, que até no final o Joinville conseguiu ter um pouquinho mais de posse nos últimos 10 minutos. Queria que tu falasse um pouquinho sobre as trocas também no segundo tempo.
Hoje a gente tem as peças, né, para fazer as trocas na frente, né? Claro que sustentando sempre com, de repente, 2 volantes de marcação ou um volante só de marcação, deixar esses 4 homens aí da frente livre, né, para que a gente possa ter, empurrar o adversário, né, para a linha de defesa deles, para que a gente possa envolver e ter as finalizações, né? A gente conseguiu um pouco, como você falou, mas não foi o bastante para sair vitorioso daqui. Falou que conhece o trabalho do Gelson Conte. Em alguma coisa te surpreendeu? Alguma coisa, alguma modificação que ele fez? Foi surpresa para ti? Não, a gente esperava na questão do retorno ali, de repente até do Silas, né? O Silas jogou no Joinville, né? A gente conhece. O Pedro também, mesma coisa, o meia, né? O Silas tem um arremate bom fora da área, a gente até falou para os adversários, para os nossos atletas não fazerem falta ali, porque ele tem, né, uma bola parada boa. E daí também a gente treinou em Joinville essa bola parada que é muito forte na Série D, né? Tanto é que cobradores que batem essa bola fechada, e esse posicionamento da nossa defesa a gente treinou muito, e o Garrincha ali conseguiu tirar um escanteio ali que foi muito perigoso para a equipe do Guarani. Serginho, Alisson como volante, é a segunda partida que ele entra no time do Joinville como o primeiro volante. Ele é um jogador que na base atuou nessa posição, depois no profissional é utilizado como zagueiro. Hoje tu vê o Alisson mais como um volante ou também como um zagueiro, caso tu precise? Hoje eu consigo ter ele nessas 2 funções, né? A gente consegue ganhar estatura, né? A Série D precisa, né? Às vezes ganhar em duelo. A gente jogou muito o primeiro tempo, mas depois teve que marcar forte, né? E daí eu tive que aumentar a estatura, principalmente ali nesse miolo de zaga, né? Na frente do Botelho e do Guti. Então ele vem entrando bem. É jovem, tem virilidade, então a gente está com uma equipe também, ao mesmo tempo que é experiente, mas a gente tem uma equipe juventude, né, e precisa, perna rápida nessa competição de Série D. E falando ainda desse sistema defensivo, né, 2 jogos sem tomar gol, 4 pontos. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse momento do sistema defensivo. Hoje o Thiago teve que fazer algumas defesas ali no segundo tempo, mas são 2 jogos que o Joinville conquista 4 pontos e não sofre gols. Como é que tem sido esse trabalho, inclusive, do sistema defensivo? Importante, né? Importante equilibrar em todos os setores, né? De repente a gente vai pegar variações de campos, né, na Série D, e a gente precisa saber jogar, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, ou mesma forma agora lá em Cianorte, a gente vai procurar sempre estar treinando essa linha defensiva aí para que a gente possa sempre sair em branco no resultado, né, para a equipe adversária. Próximo jogo também é fora de casa, né? Mais uma viagem. Mais uma viagem e mais um jogo difícil, né? São equipes, assim, essa competição é muito equilibrada, então a gente tem que largar na frente para que a gente possa buscar esse primeiro objetivo nosso, que é a classificação da primeira fase. Serginho, para encerrar da minha parte, 4 pontos em 2 jogos. Tá dentro da tua projeção para esse início de Campeonato Brasileiro da Série D? Sim, com certeza, né? Até porque jogar fora é muito difícil. E hoje acredito que a gente fez um jogo bom, não excelente, né? Alternou, né? Principalmente o segundo tempo, né? Mas 4 pontos a gente tá levando para Joinville. Se eu não me engano, hoje, não sei se a gente é líder da competição, mas isso é muito importante para dar até moral para a equipe para continuar na competição. Existe alguma atualização sobre a situação do Pará, que hoje não estava jogando? E também te perguntar sobre a mudança de característica na lateral esquerda. Hoje estreou o Ian no lugar ali do Gabriel Paris, então eu queria te fazer a pergunta sobre essas 2 situações. Se existe uma atualização sobre o Pará e essa questão da lateral esquerda. O Paris, a gente está recuperando ele, é um atleta que nosso torcedor conhece bem, Joinville, né? Então eu quero recuperar ele. Ele fez um excelente jogo em casa, e como o jogo foi fora, o Ian é mais experiente, né? Então conversei com ele, com o Paris, né? Que eu ia entrar com o Ian para ganhar em experiência, né? Que é muito importante também. A gente tem que ter esse equilíbrio que eu falo para vocês. Então fez um jogo bom também.
Isso é a situação do Pará. A situação do Pará é clínica, né? Ele teve, né? Foi fazer exame e tal e ficou fora desse jogo. Mas é um atleta também que a gente acredita no elenco todo. Hoje, né? A gente tem as peças. Sim, talvez faltando uma ou outra, né? Eu tenho que me resguardar porque é uma competição muito pesada. Mas o Pará também faz um papel muito, muito interessante ali. Mas hoje optei pelo Terra porque, né, até eu tenho certeza que a nossa torcida, a nossa imprensa vai falar que a gente jogou para frente, né, jogando com o Pablo e com o Terra, né. Talvez o nosso torcedor, a nossa imprensa faz uma leitura de posicionamento do Terra, mas eu acredito que ele tem uma outra função na minha equipe. Eu vou deixar ainda mais para frente para falar algo assim. Ô Serginho, eu falei que tinha encerrado, mas veio uma pergunta lá da nossa cabine que é sobre o que é. Não foi relacionado para a partida de hoje, é opção? 20 atletas eu viajei, né? Então hoje eu falei que todos são importantes no grupo, né? Então hoje a gente veio com 18 atletas de linha e 2 goleiros, né? Então custos também, né? A gente pode ajudar de alguma forma a diretoria. Então a diretoria pediu para a gente viajar com tantos nomes e a gente optou por deixar ele lá, até porque a gente estava com 2 funções com o Everson e com o Higler, né? Então eu preferi também trazer um volante que foi o Yali.